Meus caros, vamos ver esta notícia e vamos pasmar a seguir. Já nem pasmamos, porque isto é o pão nosso de cada dia. Até a minha gata já está habituada a estas coisas, mas vejam o que aconteceu com as PPPs e com os governantes socialistas que estavam indiciados naqueles crimes. Vejam o que aconteceu assim de repente. O Ministério Público deixou ultrapassar os prazos para deduzir a acusação e os alegados crimes prescreveram. Por causa disso, os antigos ministros Mário Lino, Teixeira dos Santos e António Mendonça não vão a julgamento. Quem vai responder em tribunal são os ex-secretários de Estado Paulo Campos e Carlos Costa Pina. Bem, não sei se acham isto normal. Eu ainda não acho, apesar de já ter visto isto milhares de vezes, como é que o Ministério Público, ao fim de 11 anos, deixa prescrever tudo o que é necessário que se deixe prescrever. Bom, mas a verdade é que o que é necessário que se deixe prescrever, o que sempre foi necessário que se deixasse prescrever, e estamos a falar da nossa história recente da súcia traço-lista, continuou a ser prescrito. Ora, vamos lá ver. Inicialmente eram 10 os arguidos do caso das parcerias público-privadas, mas como o Ministério Público demorou 11 anos a deduzir a acusação, acabaram por prescrever os alegados crimes contra os ex-ministros Mário Lino, Teixeira dos Santos e António Mendonça. Não é brutal? Seguem para julgamento os antigos secretários de Estado Paulo Campos e Carlos Costa Pina e um dirigente das Estradas de Portugal. Os três são acusados do crime de participação económica em negócio. A RTP, Rogério Alves, advogado de Paulo Campos, refere que não foi encontrado qualquer indício de corrupção. Ora bem, o Rogério Alves faz o seu papel, o seu trabalho, é para isso que ele é pago, mas que não convence ninguém. Não, ele é realmente um dos advogados mais palavrosos da nação, mas daí até convencer seja quem for, não. Realmente, Paulo Campos, enfim, e os outros, chamamos-lhe a raia miúda, os verdadeiros, os mandões, aqueles que eventualmente poderão ter arrecadado milhões, que não foram os paus mandados do sistema, foram mesmo quem mandou, esses vão ficar a rir-se e com o dinheiro nas offshores. Perante estes dados, Rogério Alves garante que vai avançar com uma defesa intransigente. Ora bem, como disse há pouco, a raia miúda, os mandados é que sentam o faz-favor no banco dos réus. Aqueles que realmente podem ter recebido, eventualmente, milhões em luvas, pois esses estão completamente a salvo da nossa justiça. Benzos Deus. Em causa está a alteração de contratos de concessão com o Grupo Ascendi, com a introdução de portagens em algumas ex-SCUT e as subconcessionárias das autoestradas do Algarve Litoral, do Douro Interior, do Baixo Alentejo e do Litoral Oeste, durante os governos de José Sócrates. Eu nem sei porque é que há dúvida sobre a honorabilidade dos governantes durante o governo de José Sócrates. Não sei o que é que leva alguém a desconfiar da sua honestidade. Não faço ideia nenhuma. De acordo com o Jornal Público, se fosse vivo também Almerindo Marques, à altura dos factos presidente das Estradas de Portugal, seria constituído arguido. O Ministério Público justifica o atraso na acusação com a falta de meios de investigação. Meus caros, só não faltam meios de investigação quando nós vemos os orçamentos de cada um dos ministérios e de cada um destes organismos. É assim, às dezenas, centenas, milhares de milhões. Não sei o que é que pode faltar a um ministério que tem um orçamento anual de milhares de milhões de euros. Depois faltam peanuts, faltam coisinhas. Precisa-se de qualquer coisa, não há dinheiro. Precisa de uma lâmpada, substituir uma lâmpada, substituir uma calafetagem de uma porta, não há dinheiro. Depois é tempo de lançar concursos públicos. Opa, sério, é a maior brincadeira do mundo. Claro que estas coisas têm que aparecer na comunicação social para dar ideia ao povo distraído, português, que realmente isto é tudo ao milímetro, isto está tudo muito bem gerido, isto tem aqui um planeamento, tem uma estratégia, tem um quadro que realmente não pode fugir daquele orçamento. Bom, todos nós sabemos que isso é falso, todos nós conhecemos as cativações dos ministérios, todos nós sabemos que os números que aparecem no princípio do ano não têm nada a ver com os números no final. Aquilo é tudo cortado a 30%, 40%, muitas vezes até mais do que isso. Portanto, não venham cá com histórias, porque realmente o que acontece simplesmente é que a Justiça não pode, para não dizer não quer, trabalhar. Em alguns casos.
Noutros trabalho é que é um instante. Por exemplo, André Ventura em 3 meses é condenado por crimes de racismo. Se for alguém da extrema-esquerda ou do governo, primeiro, esse processo nunca aparece, não há queixas. E depois, mesmo que apareça, são anos. Não me digam, por favor, não me digam que a justiça é igual para todos, não é? Tem 2 classificações diferentes. Primeiro, entre ricos e pobres. Quem for pobre está tramado. Esqueça. Pode ter razão toda, mas não tem hipótese nenhuma. E depois, entre a esquerda e a direita. É que não há 2 pesos e 2 medidas, há 4. Tens que ser rico e tens que ser de esquerda. O que não é difícil em Portugal. Por mais que achem que é inacreditável, porque as pessoas de esquerda, as poucas pessoas que há de esquerda para essa Europa fora não são ricas, em Portugal sim. As mais ricas são as pessoas de esquerda. São aquelas dos governos da Súcia-lista, que metem milhões. Ainda hoje, o próprio Carlos Alexandre exigiu a Manuel Pinho uma caução de 6 milhões. Como é que alguém pode ter 6 milhões de euros na conta bancária? E atenção, que estas cauções são calculadas com alguns critérios. Os critérios são da possibilidade do arguido poder pagar. Portanto, o juiz Carlos Alexandre considerou, tem os dados, e viu que o arguido podia pagar. Portanto, pediu-lhe 6 milhões. Como é que um ex-ministro pode pagar 6 milhões? Ele já disse que não vai pagar 6 milhões nenhum, e mais um para a mulher, atenção, 7. Mas como é que se fazem contas para se perceber que fulano assim pode pagar uma caução de 6 milhões, não é? O Berardo era 5, os outros eram 3, cada vez aumentou mais nos últimos anos, a caução tem disparado, parece os contentores que vêm da China, não é? O ano passado era 1.200 euros, 1.500, este ano já vão quase em 20 mil. Portanto, no mesmo ano aumentaram de 1.500 para 20 mil, ainda ninguém se preocupou com isto. Ainda ninguém percebeu que os bens estão a aumentar para o dobro, para o triplo, alguns deles, não é? Bom, mas voltando ao nosso caso, neste país só é condenado quem não tiver dinheiro ou quem for da direita. E a prova está exatamente aqui. Meus caros, este é o primeiro apontamento que vos quero deixar. A seguir vamos falar do resto da novela da justiça, porque neste momento a justiça é o foco das atenções de toda a gente, de tão absurda que ela é em Portugal. Até já. Doxa. Diz até já aos senhores.